Agora sim, quero estar aqui saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais uma programação dessa feita aqui dentro do quadro Jovem Sois Forte, onde nós vamos aqui estar conhecendo o conteúdo da lição dominical que será tratada no próximo domingo em sala de aula. E falando disso, você passa a ser o meu convidado, né? A estar ali conosco na rua Mato Grosso, 150, Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Baixada Santista, Centro de Carvalho aqui no Guarujá, tá bom? A escola dominical começa das 9h30 e tem o seu final ali entre 11 horas. Entre 11 horas e o mais tardar 11h15, mais tardar, tá bom? Você é o nosso convidado, você pai, mãe, você que é jovem, você que é adolescente, ali tem as classes, né, cada um. E ali também tem a classe dos jovens, que no momento está junto com os adolescentes. Você é nosso convidado e você que é ouvinte da palavra de Deus, também também o nosso convidado para estar ali conosco na classe de adulto, onde nós já conhecemos toda segunda-feira o conteúdo dentro do quadro Estudando Juntos, tá bom? Então, a lição que nós vamos estar acompanhando aqui o conteúdo tem como tema, a lição 11, né? Tem como tema revelações sobre o tempo do fim. Então vai falar aqui sobre a visão de Daniel, capítulo 8. Essa lição é bem abrangente. Eu vou procurar aqui, amados, ficar somente sobre, né, a questão mais aqui do conteúdo. Se for, eu coloquei aqui um subsídio da lição, né? Que tirei lá da lição. E também um quadro ali sobre duas questões quando com respeito à questão do estudo, né? Do tempo do fim. Então, que você possa estar bem atento, tá bom? Aí o conteúdo, que ele já em si já é bem explicativo, intenso e profundo, porque trata do tempo do fim. Trata aqui do quadro, né, da teologia que tem como tema, né, como grade, melhor dizendo, a escatologia bíblica, que fala justamente do tempo futuro, das coisas que ainda hão de acontecer. E a certeza que nos dá de que essas coisas que revelada pela palavra de Deus, que ainda hão de acontecer, são justamente as que já aconteceram. Só o fato, né, e os pormenores da vinda do Senhor Jesus se encontra mais de 300 profecias na Bíblia. E todas elas se cumpriram integralmente quando da vinda do Senhor Jesus em todos os seus pormenores. Isso nos leva, né, e nos chama a atenção do quanto devemos dar importância para a questão profética da Bíblia, a questão escatológica, principalmente aquelas que apontam para as coisas que ainda hão de acontecer, tá bom? Não domino esse assunto, então estaremos aqui junto, conhecendo o conteúdo, e todo comentário aqui vai ser aqui dentro do que eu já li, estudei, como também aprendi, né, no culto de doutrina, na escola dominicais, em lições de trimestres de anos passados, tá bom? Se for o caso de fazer algum comentário aqui pela misericórdia e graça de Deus, tá bom? Então vamos estar orando e em seguida vamos estar entrando aqui no conteúdo da lição, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por essa tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança que temos, Senhor, da tua volta, que será a qualquer momento para vir nos buscar. Assunto isso também, Pai, de caráter escatológico e de muita e suma importância para nós. E estamos, Senhor, sobre essa vigilância
e nessa expectativa de que isso, Senhor, vai acontecer, estaremos com o Senhor para todo sempre, conforme a tua promessa. Durante esse tempo aqui, Pai, abençoa, pedimos a tua bênção mais esse conteúdo da lição aqui da classe dos jovens, mas que diz respeito a todos nós, independente da idade e de suma importância. Se conosco durante todo esse período, Pai, é que nós pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pedimos também, Senhor, tua bênção sobre cada jovem que já se encontra na tua presença e a salvação daqueles que ainda não estão salvos, ó Pai. Tem misericórdia da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos e ser com cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, independente da situação que eles possam estar, poderoso é o Senhor para salvar. Essa certeza que nos faz, Senhor, estar diante de Ti e também te agradecer, Senhor, já por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui, então, abrindo o conteúdo da lição, tá bom? Textual, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Daniel 8:10. Resumo da lição: o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero fazer aqui um comentário diante aqui, né, do texto da leitura bíblica, né, do texto principal do resumo da lição, que conteúdo aqui da própria lição, tá bom? Essa visão de Daniel, no capítulo 8, mostra que mesmo em meio à turbulência geopolítica, Deus mantém o controle soberano sobre a ascensão e a queda de reis e reinos. Nessa passagem, os fiéis foram previamente informados das calamidades que estava por vir, a fim de que eles pudessem direcionar seus olhos para o Senhor e confiar em sua soberania, mesmo em tempo de incerteza. Não podemos esquecer que o livro de Daniel trata, né, da instrumentalidade de Deus através de Daniel no meio em cativeiro. Daniel, ele passou pelo cativeiro babilônico e também medo-persa. E isso fez com que ele fosse um instrumento de Deus. Nós observamos na lição anterior que o capítulo 10 em diante já vai tratar aí, né, da questões escatológicas. Não só o 2, também capítulo 2 trata a respeito do sonho ali de Nabucodonosor. Então, Daniel, em meio a esse cativeiro, estava trazendo essa revelação escatológica, né, que estaria para acontecer, isso no tempo do fim, dando aí ao povo que estava cativo, né, essa esperança para que eles pudessem consolidar, firmar, voltar aos alicerces da fé no Deus que os tirou do Egito, da terra da servidão, como um forte e que conduz não só conduzir o povo, mas conduz também toda a questão dos acontecimentos em caráter universal e cujo interesse dessa revelação é para que nós possamos, juntamente, né, com esse propósito de Daniel junto aos judeus e nós, somado a eles, né, estarmos e procurarmos entregar a nossa vida ao Senhor e confiar piamente nele, porque ele mesmo nos convida a isso. O salmista, quando ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então essa confiança ela tem que ser plena, constante, dado o fato e ainda que dado o fato e a realidade dessas questões
geopolítica, né? Como diz aqui o texto, turbulência. Até no dia de hoje nós vemos aí vários locais geográficos, né? Em que a guerra, né? Por conta de questão de posse, de autoridade e por aí se segue. Esta, esta guerra geopolítica, ela sempre vai acontecer durante o tempo da existência humana. O que fica para nós aqui como princípio fundamental é mantermos a nossa confiança em Deus e temos as revelações do tempo do fim, né? As profecias que ainda hão de se cumprir, como suma importância a sedimentar a nossa carreira de fé e como também a nossa vida, tá bom? Então deixa esse comentário aqui, até mesmo de caráter, né, inicial, mas vamos tentar correr um pouco mais, porque essa lição é extensa e eu quero me privar um pouco da questão do comentário, estamos mais voltado para o conteúdo. Então, se precisar voltar, você volte, leia, releia texto bíblico. Vai haver necessidade de lermos algum texto bíblico, vamos ler, tá bom? Mas vamos prosseguir somente dentro desse objetivo que trata-se até mesmo da questão e propósito deste quadro, como também adolescente de Deus e estudando juntos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos para a lição aqui continuar, tá bom? Texto bíblico, Daniel 8, de 1 a 6. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois que me apareceu no princípio. E vi uma visão acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Susa, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra. Observe essa expressão, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os outros. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Nesta lição estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Esta visão, narrada por Daniel, descreve um conflito entre um carneiro e um bode, numa visão aos impérios medo-persa e grego. Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre Antíoco Epifânio e a sua representação do anticristo nos tempos do fim. Então, se você quiser, né, for possível, você, meu jovem, venha ler o capítulo 8 primeiro, todinho, né, até se quiser puder parar o vídeo, e você venha seguir, tá bom? A lição, né? Porque você vai ter um entendimento maior daquele que vai ser tratado na sequência, tá bom? Não vamos ler aqui para questão do tempo, tá bom? Mas se for possível, é importante fazer isso, tá? Primeiro ponto, a visão de um carneiro e um bode. Característica da visão. A visão do capítulo 8 ocorre no terceiro ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 e 549 a.C. Não se tratava de uma visão pelos olhos físicos e nem imaginação da mente humana, mas uma revelação celestial concedida pelo Senhor ao seu servo. Esse ponto é importante
né, nós comentarmos rapidamente, né, que tudo quanto se falar, que se está atrelado à revelação escatológica, a revelação de Deus quanto aos seus propósitos, em que há de se cumprir, ela está nas Escrituras e já foram seladas, ou seja, já foram fechadas. Então, qualquer revelação para o futuro nós encontramos na Escritura. E isso nós devemos se preocupar. E tudo quanto falarem profeticamente sobre revelação, aqueles que se mostram como aqueles que vêm para revelar, se dizendo que recebeu uma nova revelação, temos que tomar cuidado. Porque tudo já foi escrito para o nosso ensino. Para que pela Escritura nós possamos ser consolados. E esse consolo, ele vem justamente, reposa justamente na certeza de que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E que tudo está sob o seu controle, tá bom? Fica para nós aqui esse cuidado, tá bom, meu jovem e querido adolescente que vai estar conosco, fora você que é ouvinte da palavra de Deus, juntamente comigo. Porque nos finais do tempo, a profecia que o Senhor Jesus disse, deixou claro para os finais do tempo, é que surgiria falsos profetas que viriam com profecias falsas e profecias que trazem revelações futuras. Temos que tomar cuidado, está na palavra de Deus. Nós precisamos pegar tudo quanto for profético dentro do contexto congregacional ou fora dele, através da mídia, como vemos muito isso acontecer por aí, pelo YouTube, conferirmos ao que está na Bíblia. Ela vai simplesmente, se for de Deus, ela vai se fundir com aquilo que a Bíblia já nos revela. Porque o próprio profeta Isaías, ele nos diz aqui, em Isaías capítulo 8, versículo 20. Ele diz assim, a lei e ao testemunho, se ele não falar em segundo esta palavra, nunca lhe raiará a alva. Então, logo, amados, está escrito, Isaías, a lei e ao testemunho. Se ele não falar em segundo esta palavra, nunca lhe rairá a alva. Então, que nós possamos, tomar cuidado, com essa questão. Continuando, em seu vislumbre profético, Daniel vê na cidadela de Susa, na profecia de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia, da onde Daniel estava, A expressão cidadela alude a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Segundo historiadores, Susa servia como residência de inverno dos reis persas. É importante perceber que grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação a Daniel. Esse que ele diz que apareceu como anjo, Segundo subponto, o carneiro. Primeiro animal da visão do profeta é um carneiro, que possuía duas pontas, simbolizando o Império Medo-Persa. Os dois chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representam a história destes dois impérios, que se unem após a conquista da Média por volta de 550 a.C., dando origem ao Império Aquemenida. O chifre mais alto, versículo 3, aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao Reino Medo, tornou-se proeminente. Então, pode observar que diante dessa questão desse assunto, o conteúdo é já bem
esclarecido, né? Então vamos só nos ater a ele, prosseguir e aguardar os comentários em classe de aula. Amém? Terceiro subponto, Ciro o Grande. Este foi o líder persa responsável por essa unificação e posteriormente pela tomada da Babilônia. Ou seja, Ciro foi o representante, né, para trazer essa união, né, dos medos e do persa. Houve uma coalizão, né, desses dois reinos com um propósito único. E qual seria ele? Dominar, né, derrubar a Babilônia. Porém, nós precisamos lembrar-nos, quando se refere a Ciro, que o próprio profeta Isaías já profetizava sobre o nascimento desse rei e o domínio que ele teria. E isso há 200 anos, né, antes que isso acontecesse, antes que esse próprio Ciro nascesse e esses eventos fossem fato real, né, ali diante da história e do andamento dos acontecimentos. Então observe o quão é importante o estudo do tempo do fim à luz das Sagradas Escrituras, com respeito, né, ao governo, à soberania de Deus e principalmente, diante de tudo isso, a fidelidade de Deus. Porque ele mesmo nos garante, ele mesmo disse e nos garante, passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Isso fala de fidelidade e autenticidade no martelo, no carimbo profético com respeito às realizações de Deus no andar e no caminhar da história, né, universal do mundo, né? Trata-se do mesmo Ciro mencionado pelo profeta Isaías, que Deus levantou para colocar fim ao período do exílio dos judeus na Babilônia. Isso porque Deus é soberano e usa quem ele quer para cumprir o seu desígnio sobre o seu povo e sobre o mundo. De acordo com o relato de Daniel, Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou líder poderoso, filho do rei persa Cambises. Ciro conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor, atual Turquia, e de territórios a leste da Pérsia, parte ocidental da Índia. Também é conhecido por suas atitudes respeitosas em relação aos inimigos derrotados, tratando os povos conquistados com tolerância. Por isso que ele, né, permitiu aí a liberdade, né, dos judeus, né, a culto ao seu Deus. Segundo ponto, o bode e o pequeno chifre. Falamos do carneiro, agora o bode e o pequeno chifre. O bode peludo que surge na visão de Daniel derrota o carneiro, é o rei da Grécia. Ele já está falando de outro domínio mundial, né, que aconteceu de maneira sequencial, né, nos acontecimentos revelados pela palavra de Deus na história. Você pode confirmar isso até mesmo pelos livros, né, históricos. Na história, ele é identificado como Alexandre o Grande, 353, 323 a.C., rei da Macedônia, provavelmente reconhecido como um dos maiores líderes militares da história, graças às suas conquistas expansivas pelo mundo conhecido da época. Aliás, de passagem, um jovem conquistador, né? Educado pelo filósofo Aristóteles, também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada helenização. O fato do animal surgir sem tocar no chão mostra a velocidade da sua expansão. Aqui é bom deixar um adendo, quando ele fala aqui a respeito da cultura grega, que foi justamente nesse tempo em que surgiu muitas bibliotecas e foi convocado, né, dentro da nação judia, né, dos judeus, a questão aí dos estudantes, dos 70, né, que para a interpretação ali do hebraico. Foi justamente nessa época de helenização.
O fato do animal surgir sem tocar no chão mostra a velocidade da sua expansão. Em 12 anos de reinado, Alexandre tinha um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. Os 4 chifres. Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade, sem sucessor. Sem sucessor familiar. Cumpriu-se a profecia de que o seu reino seria quebrado e repartido, mas não para a sua posteridade. 4 chifres que surgem refere-se à divisão. Deixa eu ver se eu abri aqui para vocês. Abri. Os 4 chifres que surgem refere-se à divisão do reino depois da sua morte, que desencadeou uma série de lutas entre seus generais, Cassandro, Lisemaco, Ptolomeu e Seleuco. O império foi então dividido em 4 partes, cada uma governada por um dos generais. Cassandro reinou na Macedônia, Lisemaco reinou na Tárcia e Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Este último reino incluía a Judéia, naquela ocasião, e será ele o palco da sequência da profecia. O pequeno chifre. Enquanto Daniel observava, viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre, que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu, profanando o santuário. Historicamente, esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, 215-162. Foi até o tempo aqui, se vocês vão ouvir falar, né, você que é jovem, né, estudante da Palavra de Deus, vai ouvir falar sobre Tava o nome na minha boca, esqueci agora. Houve, dentro desse tempo, houve um levante, né? E por isso teve uma família, né? Famílias de judeus que lutaram, né? Contra esses Antíoco, que agora eu me lembrei, os Macabeus, né? Eu ouvi falar do Macabeu. Foi história real, mas só que não é inspirada. Mas nos serve de um norte, né? Geográfico, né? E dos acontecimentos desse tempo. A questão dos livros, né? Dos Macabeus, tá bom? Embora não fosse herdeiro direto do trono, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV Filopátor, em meio a intrigas e disputa. Ao assumir o trono sírio, mudou o título para Antíoco Epifânio, isto é, Deus manifestado, reinando de 175 a 164 a.C. Dotado de um temperamento cruel e sanguinário, esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando o seu extermínio. Em uma de suas campanhas militares, invadiu Jerusalém e profanou o templo, conforme a visão de Daniel. Posteriormente, proibiu as práticas religiosas judaicas. Isto se deu lugar à revolta aqui, dos Macabeus, liderada por Judas Macabeus. Está aí confirmando o comentário anterior. Terceiro ponto, caminhando para o fim, o tempo do fim. Um protótipo de anticristo, em razão de suas características e descrições bíblicas. Antíoco é tido por muito intérprete na escritura como tipo de anticristo, um líder no fim dos tempos que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. Conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão. O anticristo, o cumprimento cabal, vou voltar. Conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão, o anticristo, o cumprimento cabal. Suas características são a de um líder, um ditador mundial. Será o último grande governo mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta que surge do mar. É uma personagem que terá controle sobre 10 reinos. Ele representa o anticristo e o seu governo. Contudo, assim como Antíoco, o anticristo também será derrotado, mas não por algum reino humano, mas pelo próprio Cristo. O verso 25 retrata o Armagedon apocalíptico, quando o poder gentílico mundial sob o anticristo será sobrenaturalmente destruído por Cristo
na sua vida. Observe que existem citações de vários versículos, né, desse capítulo 8, pois que era importante a leitura dele. O anticristo será um homem importante, ó. Aí eu trouxe esse subsídio, né? Importante subsídio da lição. Aí eu trouxe para vocês. O anticristo será um homem personificando o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus. A besta, ou o anticristo, será um personagem de uma habilidade e capacidade desconhecida até hoje. Será o maior líder de toda a história, acima de qualquer famoso general ou governante mundial conhecido. Será portador de uma personalidade irresistível. Sua sabedoria e capacidade serão sobrenaturais. E ele usará todo essa performance e perfil justamente entre os 3 primeiros anos e meio da tribulação, onde o convencimento dele e o agregar multidões, né, a crença e ao domínio dele será justamente sobre a esfera da poderosa arma da persuasão, esse líder aí, onde ele unirá todos os interesses geopolíticos de momento e criando aí um momento de uma unificação mundial em todo aspecto da nossa vida. Religião, política, economia, educação e assim por diante. Isso ele fará e haverá um grande domínio, né, e convencimento e uma regência dominadora e acumuladora de seguidores durante esse período de 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio é que será tirado a máscara desse grande governante. Além da ação diabólica direta, outros fatores contribuirão decisivamente para a implantação do governo do anticristo, como poderio britânico, alta tecnologia e poder econômico. Isso já parte depois desse período aí final da tribulação. Será um grande demagogo, influenciam decisivamente a massa com seu discurso inflamado. Olha só. Apocalipse 13:5. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Isso será uma influência e um fascínio extraordinário sobre a massa. O anticristo será recebido ao aparecer como solução dos problemas e crises sociais e políticas que fustigam o mundo inteiro, para os quais os líderes mundiais mais capazes não encontram solução. E a nossa solução, amado, não está na questão geopolítica ou política, mas sim do único e soberano governo, que é o de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Uma visão atormentadora. A visão foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado, espantado e adoeceu. Afinal, ele viu coisas angustiantes que se abateriam sobre o mundo e principalmente sobre o seu próprio povo. Por mais espirituais que possamos ser, existem momentos em que a fraqueza nos abate. Contudo, diz a Bíblia que ele se levantou e voltou aos seus afazeres perante o rei, mesmo sabendo que o rei seria destronado. Daniel não deixou de trabalhar e servir. Isso mostra que o conhecimento do porvir e a escatologia, que trata dos assuntos futuros, né, como deixei claro aí no início, não pode nos levar a uma fuga da realidade da nossa responsabilidade terrena. Porque essa questão que Daniel teve é para trazer a autenticidade e a realidade do poder de Deus, da soberania de Deus e do governo de Deus. E não podemos, diante dessa realidade, ter fustigado em nós o medo, de maneira alguma. E sim, descansarmos nele. O medo, o terror, vai estar sendo um fruto a ser colhido por aqueles que permanecerem no pecado. Aqueles que permanecerem sob as algemas da sua própria rebeldia. Aí vão cair sobre esta esfera em que experimentarão na realidade. Esse tempo presente existirão muitos que seguirão esta besta.
Porque vai ser um tempo de tribulação, pacífico, 3 anos e meio, 3 anos e meio onde ele vai se desmascarar, aí o terror ele vai ser derramado, e todos, somente esses que vão sofrer esse dano são justamente aqueles que não deram a devida importância à escatologia bíblica, às advertências do tempo do fim que o Senhor deixa para nós. Um exemplo, eu quero só deixar esse exemplo aqui, está em 2 Pedro. Observe bem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Observe bem o que a palavra de Deus diz. No que diz respeito no que diz respeito no que diz respeito, amado, ao fim, a este mundo que há muitos brilhos, há muita beleza, há muitas coisas, né? E promessas que passam a ser convencidas, né? Nos convence, né? E nos empurra para longe a questão dessa possibilidade. E isso está sob o terreno da incredulidade. Porém, a fé, ela se sustenta e permanece nessa confiança. Agora, olhe o que Pedro diz. Vou abrir aqui para nós ver. 2 Pedro 3, 7, ó. Olha só como ele diz aqui, ó. Vamos ler anteriormente aqui. Ó. Pois ele de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, olha, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram o céu e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Aqui está fazendo referência, né, ao capítulo 6 de Gênesis, ao primeiro dilúvio, ao primeiro final, extermínio de todos, sobrando apenas 8 pessoas, né, Noé e a sua família, que foram ali libertados pela arca, né, que foi que Deus mandou ele construir. Agora eu digo, olha o 7. Mas o céu e a terra de agora, que estamos lendo agora, de agora, pela mesma palavra, ou seja, pela palavra de Deus, têm sido guardados para, olha só o que? O fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, logo, amados, somente aqueles que não crerem, somente aqueles que não crerem é que poderão ter medo, mas a realidade e a revelação de Deus pelo tempo do fim, como disse as Escrituras, ela está em nossa mão para o nosso consolo e para manter viva a esperança que não murcha naquele cujas promessas todas dele foram sim. Então o que nós precisamos fazer é estar guardado sob a promessa de que nós seremos arrebatados, seremos tirados desse cenário terrível que estará para acontecer no tempo do fim, porque ele recairá sobre quem? Nós lemos lá, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Sobre os ímpios, sobre aqueles que permanecem em seus pecados. Escolheram isso por sua própria decisão. E por conta disso precisamos tomar cuidado. Eu trouxe aqui, se não me engano, foi agora, mais um comentário importante, que 2 erros comuns e opostos quando se estuda o fim do tempo. Então, deixando de lado que nós comentamos aqui, essas 2 tendências, ela permanece paralela a essa questão escatológica. Quando se estuda o tempo do fim, precisamos nos cuidar contra elas. Primeira, tendência à especulação injustificada. A queda na rotina de especulações e conjecturas injustificada resulta no desejo de arrancar mais dados detalhados da Bíblia do que a Bíblia claramente fornece. Então, é o perigo desses
que falam sobre a questão escatológica e entram por um campo que tem fruto somente da sua imaginação especulativa. Não existe base e sustentação com respeito à palavra de Deus. Torcem o texto justamente por se estar sob esse tempo, esse momento, viajando na maionese, vamos dizer assim. Você, caro e querido jovem, vai entender o que eu digo. Viajando na maionese. As passagens proféticas da Bíblia são infladas até que as demais coisas que ela tem a dizer são marginalizadas, ou seja, são desacreditadas. Porque nelas repousa, né, a seriedade do juízo, da vara e da ira de Deus. Então buscam marginalizar isso e trazer um contexto mais suave, mais que está somente dentro do campo especulativo e não da palavra de Deus. Mas observe que aterrorizou as visões a Daniel, porém, por ele ser o homem de Deus, o homem que estava sobre o cuidado de Deus e sobre as promessas de Deus, de que seria guardado desse tempo, ainda que dentro de maior tubulação geopolítica que possa estar, em que também estava Daniel sob o cativeiro, Daniel continuou a sua vida. Porque é isso mesmo, amados. Nós continuamos o nosso dia a dia, querido jovem e adolescente. Porém, sem perder a noção, sem perder a expectativa de que esse mundo, ele já não maligno, que esse mundo, ele é efêmero, que esse mundo vai passar e que a palavra de Deus se cumprirá. Porém, nós, independente dessa realidade que a temos, que faz bojo da nossa fé e da nossa crença em Deus e na sua palavra, nós prossigamos fazendo o que tem que ser feito dentro do tempo que é nos dado para a glória de Deus. E sabemos que o que nós aguardamos, nós como igreja, independente da verdade que isso tudo vai acontecer, vai se cumprir do que a palavra de Deus diz, é que nós seremos arrebatados pelo Senhor. Seremos livres da ira que se derramará sobre aqueles que permanecem sob a dureza dos seus corações. Então você que é jovem, escapa-te pela tua alma, pela tua vida, tá bom? Empurrando Jesus e o Evangelho, olha só, para as bordas e cantos de cada página. Exatamente, esvaziando a realidade do tão quanto é importante, escatologicamente falando. Esses acontecimentos de juízo sobre o final do tempo, mas também a questão da certeza de que Jesus, como foi a arca para Noé, ele é a nossa arca de então, pela qual precisamos estar refugiados nela, tá bom? Tendência ao cinismo desistente. Olha só, a queda na rotina do cinismo desistente sobre o fim dos tempos resulta em minimizar ou ignorar a importância dos textos sobre o fim dos tempos. Parece que uma compreensão equilibrada e inatingível, de forma que os cristãos abandonam o estudo cuidadoso do fim dos tempos. Jesus é descentralizado quando o leitor deixam de esperar ansiosamente pelo Salvador. Olha aí, como foi comentado, quase agora, né? Como a consumação do plano de Deus para o mundo. Então, a consumação escatologicamente falando, para os ímpios, para o mundo incrédulo, que persiste na sua incredulidade, na sua rebeldia contra Deus, negando, perseguindo até mesmo, levantando conspiração contra os santos do Senhor que pregam o Evangelho, esse é uma realidade para estes. Mas para nós, a nossa realidade biblicamente e escatologicamente é que o Senhor há de vir a qualquer momento, como um piscar de olho ele virá. E para nós cabe somente o sentimento de Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Terceiro subponto, humildade e confiança diante do futuro. Ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão
estava além da compreensão humana. O profeta foi humilde em reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Atitude muito diferente daqueles de nossos dias, que parece saber tudo sobre os eventos escatológicos, inclusive detalhes irrelevantes baseados em especulações. O estudo das últimas coisas exige seriedade e cautela. Como Daniel, Deuteronômio, melhor dizendo, 29 diz, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Assim como o profeta, precisamos confiar no Senhor. Olhando para o contexto social e político, era praticamente improvável conjecturar os fatos futuros, como, por exemplo, a acessão da Grécia. Mas ela ia acontecer, como também aconteceu a questão, né, do domínio romano, que foi o quarto império revelado escatologicamente através do sonho do rei Nabucodonosor, né? Aí eu trouxe aqui no final, antes da conclusão, tá bom? Razões para estudar o fim do tempo. Olha só, eu não vou ler os versículos, a bem para ver que eu gostaria, mas estamos com 47 minutos de vídeo, né, de transmissão aqui. Então vou estar lendo e vou partir para a conclusão. E se você pare o vídeo e acompanhe cada uma desses versículos bíblicos, que vai trazer o fundamento por conta dessas razões com respeito à importância do estudo do tempo do fim, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, que eu achei importante, né, que estava dentro do bojo, né, da internet, né, do conteúdo dessa lição. Razões para estudar o fim dos tempos. A questão não é se devemos estudar o fim do tempo. Os cristãos têm de considerar o fim do tempo. Tem que considerar o fim do tempo. E eu digo mais, eu queria acrescentar aqui, ó. Não só os cristãos, mas todos nós, você que é ouvinte da palavra de Deus, que ainda não se decidiu, ele também é importante para você, para todos. Porque a palavra de Deus ela foi dada ao mundo, a todos. Por isso Jesus disse, pregai, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ninguém está fora da importância de buscar, estudar e compreender, né, e se render a Deus na confiança de que isso tudo vai se cumprir, porque é Deus que falou, é Deus que está sobre este controle e este governo. Primeira razão, os apóstolos de Jesus mandaram que o povo de Deus pesquisasse as Escrituras. 2 Timóteo 3, 14 e 16, 2 Pedro 1, 19 e 20, porque ele diz até mesmo que são inspiradas por homens de Deus. E as Escrituras testificam que Deus dará um fim ao mundo, como conhecemos. Lemos lá em 2 Pedro, né? Mas tem uma referência bíblica aqui também, de Isaías 65, 17 a 25. Justamente por conta disso é que eu não vou ler, por conta da extensão do texto, tá bom? Segunda razão, Jesus repetidamente lembrou os discípulos sobre sua futura chegada. Vejam também Mateus 25, 13, Marcos 13, 35 a 37, Lucas 12, 37. Paulo disse aos seus leitores, mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que aquele dia, olha só, vos surpreenda como ladrão. Vigiemos e semos sóbrios. Dando sequência, no Apocalipse, quarta razão, João registrou esta bênção dita pelos próprios lábios de Jesus, do Senhor Jesus. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. E como pode vigiar alguém que não esteja ciente? Então só não pode vigiar quem não está atento, quem não se preocupa. Mas nós, como diz Paulo, precisamos estar atentos. Portanto, a questão não é se devemos pensar sobre o fim dos tempos. Deus é claro em querer que consideremos cuidadosamente sobre o fim dos tempos. A questão é, como podemos controlar os pés em nosso estudo sobre o fim dos tempos? Como estudar a segunda vinda de Jesus sem nos desviar do curso e entrar em um território doutrinal perigoso? Como explorar o final dos tempos de forma a focarmos em Jesus? Há um fato que você precisa saber para manter-se na direção certa quando se trata de estudar o fim do tempo. Só é perigoso quando você foca na direção errada. Por isso
que é importante as escrituras. Eu queria deixar aqui antes, nós vamos agora para a conclusão, só esse versículo que está justamente aqui em Pedro mesmo. Quando ele diz no versículo 36, aqui, ó. Versículo 16, ó. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor e Salvador, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, mas qual a ponto difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Tá vendo? Então Pedro ele diz aqui, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão. Então, a importância do estudo do final do tempo é porque elas estão na palavra de Deus. Desde o princípio, já se encontra pontos de revelações futuras. Já em Gênesis capítulo, eu não vou abrir minha imagem porque tem a pequena, já no tempo presente, no começo da Escritura, já existe uma escatologia. Quando ali Deus ele falou para a serpente, né? Falou ali, naquele cenário de juízo forense, né? Ele disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, ali daquele momento já tinha alusões escatológicas da vinda do Senhor Jesus. E se cumpriu. Como há de se cumprir a sua volta para vir buscar a sua igreja, como ele deixou ao seu discípulo antes de partir e ser assunto do céu. E até mesmo antes de ir para a cruz. Quando ele disse, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, irei, vos prepararei um lugar e virei e vos buscarei, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Então isso fala do tempo do fim, e até antes que isso aconteça, será algo simultâneo, a vinda do Senhor Jesus e o começo desse tempo, né, de tribulação. Aí diz aqui, vós, portanto, vai vir a vinda do Senhor, vai ter o tempo milenar, o governo milenar, o Senhor vai ter o governo milenar, depois vai vir o tempo do fim, a tribulação, né? E o juízo. E depois o tempo eterno. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens perversos, sejais justamente arrebatado, decai da vossa firmeza. Agora é que ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim, agora, como até o dia da eternidade. Por isso que eu coloquei aqui, que está aqui no final. Várias perguntas, como estudar, como podemos controlar os pés, nosso estudo, como? Através, né, da leitura bíblica, da importância da escola dominical. Você tem dado importância à escola dominical? Você que é meu jovem, meu adolescente? É o seu futuro. E pode ser amanhã esse futuro. Pode ser amanhã, pode ser hoje, melhor dizendo até. A vinda do Senhor Jesus. Pode ser amanhã, mas a vinda vai acontecer. Diz Hebreus, escritor Hebreus, que cada dia nós estamos mais próximos da iminente volta do Senhor Jesus, em que ele se aproxima. Não que ele está vindo, isso é errado esse termo, mas que ele virá de uma maneira instantânea, né? Como diz Paulo, como abrir e fechar os olhos. Conclusão, ao estudarmos os últimos eventos mundiais, de acordo com a revelação das Escrituras, somos tomados pela esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Quanto isso, vivendo nesse mundo, mantemos nossa responsabilidade social e os afazeres, como temos nos referido nessa questão, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e um abraço a todos e até a próxima programação. Para nós aqui, você que é jovem, até a próxima lição, tá bom? Lição de número 12.
Vamos estar orando agora, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença, pedimos perdão aos nossos pecados, queremos te agradecer, Senhor, por essa tão importante lição e conteúdo que certamente, Pai, não está só no campo da juventude, da adolescência, mas para todos nós que cremos no teu santo nome. Pedimos diante disso, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Jamais venhamos perder o foco, mas que os nossos olhos estejam postos, como o Senhor diz, no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porém, não podemos, Pai, deixar de, nesse momento, interceder por aqueles que estão sobre as algemas da dureza do seu coração, sobre as algemas da incredulidade, Pai, e da ignorância. Tem misericórdia, Pai, de cada um destes, Senhor, e vai alcançando, Pai, desde os nossos familiares, conhecidos, parentes, e aqueles que precisam, Senhor, ouvir a palavra de salvação e ter o seu coração aberto e trabalhado por Ti, Pai, porque a salvação ela vem do Senhor. É o Senhor que nos dá esse princípio dentro da compreensão de que precisamos, ó Pai, nos arrepender do nosso pecado e nos voltarmos para Ti. Porque a Tua palavra diz que o ministério do Teu Santo Espírito seria de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Faz isso, ó Pai, e tem misericórdia, Senhor, de todos quantos estão à mercê deste perigo, por justamente não se preocupar, ó Pai, com essa realidade, com o cumprimento, Senhor, do tempo do fim, com o cumprimento também da Tua promessa. Estão aí, fazendo corpo, ó Pai, com o tempo presente como se não houvesse futuro. Senhor, mais preocupados sobre a questão das bênçãos materiais do que permanecer sobre o gozo das bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas e nos ajuda a compreender cada dia mais. E nos guardar, Senhor, dos especuladores, daqueles, Pai, que querem, Senhor, usar do tempo do fim como um pretexto, Senhor, de algemas, ó Pai, para permanecer sobre o engano e sobre as seitas. Tem misericórdia. Faz isso, Senhor, é que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.